Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um dia histórico. Pela primeira vez vamos atingir os 1000 seguidores no YouTube. Hoje a ideia será darmos uma vista de olhos mais uma linha a nível de teoria das aberturas. E esta linha eu acho que é muito boa, é espetacular. Chama-se o ataque Spielmann. Antes de começarmos, vamos dar uma vista de olhos na história, na biografia do Spielmann e depois então avançamos para a abertura propriamente dita. Até já, pessoal! E portanto, acerca aqui do Spielmann, o Spielmann nasceu aqui em Viena, na Áustria, não é? E faleceu depois na Suíça. E ele foi considerado um dos jogadores mais fortes do início do século XX. Portanto, nasceu em 1883 e faleceu em 1942. E ele era um jogador, lá está, que aquele estilo romântico, agressivo, que atacava por tudo o que era lado. E apesar de nunca ter sido campeão do mundo, o Spielmann era, sem sombra de dúvidas, um dos jogadores mais fortes da época. Só aqui para mostrar alguns resultados. Só aqui dá uma vista de olhos. Exatamente. Ele jogou várias vezes, ele fez um match com o Capablanca e ele provou que tinha um nível semelhante ao do Capablanca ao vencer duas vezes, perder duas vezes e empatar 8 jogos. Ou seja, ele era grande monstro do xadrez na altura. Ele era judeu e em relação a outros adversários, ele tem uma série de vitórias, por exemplo, contra o Rubinstein e Nizovic, Tartakovsky, etc. E claro, ele viveu numa altura em que... Boas, Supi, está tudo? Ele viveu numa altura em que havia jogadores fortíssimos, né? Malta da pesada que jogava que se afarta. Bem, então vamos ver o que é o ataque Spielmann. Na verdade, este ataque eu aprendi aqui no canal do Twitch com malta que segue o canal. E o ataque é muito fixe. Isto começa por E4, as pretas jogam E5, e aqui há várias abordagens possíveis do lado das brancas, né? As brancas podem jogar cavalo F3 e vão jogar assim linhas mais abertas que poderão dar origem, por exemplo, a espanholas, italianas, etc. E depois existem aquelas abordagens mais calmas, mais fechadas. Aparentemente, pelo menos. Ou seja, existe cavalo C3. As brancas, ao jogarem o cavalo para C3, estão automaticamente a fazer o jogo de Viana. Pronto, é este o nome desta continuação. E aqui as pretas, na verdade, podem reagir de duas formas. Há duas formas mais comuns de reagir. Uma é com o cavalo F e a outra é com o cavalo C. O cavalo C chama-se a defesa Max Lange. A gente não vai dar uma vista de olhos nesta defesa hoje, ok? Isto porque senão, vocês sabem que o xadrez tem montes de material, montes de teoria e não vale a pena estarmos a dispersar-nos, não é? Em linhas que não sejam as que a gente quer. Nós vamos dar uma vista de olhos aqui na resposta cavalo F6. Para terem uma ideia, esta é a resposta mais comum e no chess.com, por exemplo, tem o dobro das jogadas de cavalo C6. Portanto, cavalo F6 e esta chama-se a variante Falk-Beer e a ideia das pretas será, caso as brancas deixem, por exemplo, com F4, a ideia das pretas será jogar D5, aliás. Isto aqui é interessante, é jogável no jogo de Viana, dá também perspectivas de vitória para os dois lados, mas nós não vamos ver isto hoje. Nós vamos diretos ao assunto, porque acreditem, mesmo indo diretos ao assunto, isto tem muito material, isto é muito bom. Vou só dar aqui uma vista de olhos na mensagem do Supi. Melhor desenvolver os cavalos antes dos bispos, mas não vejo muita diferença. Bem, Supi, na verdade, num nível iniciado, até não há grande diferença, mas a lógica de tirares os cavalos primeiro é que tu, ao tirares o cavalo, tu já estás a controlar, por exemplo, duas casas, não é? Tu estás a defender o peão de E e estás, neste caso, por exemplo, em concreto, estás a atacar a casa D5. Só aqui para mostrar, por exemplo, se tivesse jogado aqui o bispo, aqui agora cavalo F6,
já fazia com que as pretas atacassem o peão, não é? Ou seja, a diferença é que o bispo tendencialmente é uma peça de ataque, enquanto o cavalo é uma peça mais defensiva, mais sólida. Hoje, Edgar, nós não vamos ver a italiana, na verdade. Nós hoje vamos ver o ataque Spielmann. É dentro do jogo de Viena. É outra abordagem, ok? As italianas vamos ver mais à frente outra vez. Mas bem, portanto, cavalo, aqui temos cavalo F. E agora, a ideia do Spielmann é a seguinte. Ele gostava de jogar F4. Mas o problema de F4 é que leva com D5. E D5 lá está, é uma linha principal do jogo de Viena, mas que dá boas hipóteses às pretas. Então o que é que ele pensou? Se eu não quero apanhar com D5, então eu vou ter de prevenir que este peão avance. Então vou ter... Exatamente, Supi. É uma espécie de gambito do rei. Mas só que é um gambito do rei melhorado. Que tem o nome de ataque Spielmann. É mais ou menos por aí. E portanto, o que é que ele pensou? Eu não quero que as pretas joguem D5, então eu vou jogar bispo C4. E agora aqui é importante que vocês conheçam alguns truques, não é? Porque, por exemplo, para a malta que estiver a assistir através do YouTube, vocês, aqui há malucos que tomam o peão de E. E isto aqui já vai dar origem à variante do Frankenstein Drácula, ok? Eu tenho um vídeo no YouTube acerca dessa teoria, vou colocar depois em cima e assim a malta, antes de seguir com esta teoria, convém que dê uma vista de olhos no Frankenstein Drácula. Eu aqui vou falar muito rapidamente. É super agressivo, Supi. E esta tu vais ver, isto é brutalíssimo, isto é espetacular. Eu vou fazer este vídeo em várias partes porque isto tem tanto material que eu tenho a certeza que vocês vão ficar doidos com isto. Portanto, se as pretas tomam este peão, isto dá origem ao Frankenstein Drácula. Aqui, obviamente, o cavalo se toma, a gente leva com o duplo. Não é? Mas a lógica do Frankenstein Drácula é que as brancas podem jogar a dama para H5 e pressionam assim a casa F7, ameação de mate. Ok? Isto aqui, regra geral, claro, a única defesa possível tem de ser com o cavalo em D6, que é para defender. E depois a lógica, aqui na verdade há uma forma muito fácil de jogar isto, que é capturando o peão de E. Bem, isto dá um jogo igual para os dois lados, mas a minha sugestão é recuarem o bispo para B3 e aqui na verdade isto é jogável para as pretas. Contudo, o lance mais comum é um erro que faz com que as pretas percam o jogo, que é cavalo de C6. Cavalo de C6 na verdade perde imediatamente, porque existe cavalo B5. Este cavalo está supercarregado, se o cavalo sair, dama toma F7 e acabou o jogo. Por outro lado, tirar a dama daqui para defender o peão dá origem ao duplo e jogar o peão de G6 faz com que a posição seja perdida também, porque a dama recua para F3, criando novamente pressão no peão de F, não é? Porque cavalo toma, peão toma e depois tomamos o peão de F. E por outro lado, se as pretas jogarem F5, pura e simplesmente a dama penetra aqui na defesa e isto está perdido porque esta dama vai ter de sair para defender este mate e vai haver então a captura do peão, dando duplo e ganhando material. Lá está, novamente vocês, a ideia não é dispersar-me com outras variantes. Esta linha está a ser abordada noutro vídeo no canal do YouTube e a malta que está a assistir aqui através do Twitch, eu dei aqui também um aperitivo, mas se tiverem curiosidade podem dar uma vista de olhos. Agora, o que é que as pretas podem jogar? Novamente, as pretas podem cair para a defesa Max Lange, que a gente não vai abordar hoje, e o segundo lance mais comum é o lance Bispo C5, que é a variante Stanley. E agora aqui a lógica é a seguinte. As brancas vão querer jogar F4 na mesma. Contudo, convém reforçar a defesa do peão de E4. Isto porque se eu jogar o F4 aqui diretamente, existem linhas malucas. Por exemplo, D5 é completamente louco e faz com que o jogo fique partido. Só para mostrar, se o cavalo agora tomar D5, o problema é que este cavalo, por exemplo, pode tomar D5 e este peão não está propriamente seguro. Existe a abordagem do cavalo em G4, o mesmo cavalo de C6. Por outro lado, também existe o D6, ou seja, isto é um bocadinho chato. As pretas podem criar contra-jogo. Pronto, é hardcore. Vou só dar aqui uma vista de olhos aqui no chat. E, portanto, cavalo G4 sempre que vejo.
neste tipo. Exatamente, Edgar. E é a linha que a gente vai ver hoje. Porque isto, vocês vão ficar mesmo malucos com isto. Porque, agora, depois do bispo, as brancas vão preparar o F4, mas com o lance D3. Isto porque eu quero jogar F4 e caso o peão tome, eu quero tomar com o bispo. Eu não quero complicar este jogo. E aqui existem várias formas de defender. Novamente, existe a abordagem com cavalo C6. E, pessoal, esta abordagem eu vou ver numa segunda parte, que vai ser, na verdade, amanhã. Ok? E isto porque é uma abordagem totalmente diferente. Amanhã também vamos ver também as linhas com C6 e as linhas também com roque. Hoje eu gostava de mostrar-vos o lance aparentemente mais forte, segundo os engines, que é o lance D6. E agora, o lance D6 permite-nos desenvolver o bispo e também o cavalo. E aqui, este jogo vai ficar espetacular. Lá está. Isto agora sim já é o ataque Spielmann. E este jogo vai ser espetacular porque as brancas, regra geral, quando nós vemos um bispo aqui a atacar a diagonal, regra geral, nós não queremos avançar F, porque por isso simplesmente o bispo fica a apontar para o cavalo. Em todo o caso, este ataque Spielmann consiste nesta continuação, na continuação de F4. E agora este jogo vai ser uma loucura. Novamente, aqui existem várias continuações, umas mais calmas do que outras. Por exemplo, aqui, isto saiu-me do site, pá. Ok, só um segundo, vou ter de repetir aqui a continuação. Saiu-me do site. Ok, já está. Portanto, há abordagens mais ativas e mais passivas. Na realidade, aqui, por exemplo, as pretas podem jogar cavalo C6 e cavalo C6 é uma linha perfeitamente normal, que vai continuar com cavalo F. Nós depois vamos ver isto. Existe também a ideia do roque. Mas hoje eu gostava de mostrar-vos, que é mesmo para garantir que o vídeo não fica muito longo, eu gostava de mostrar-vos porque é que o cavalo em G4 dá um jogo lindo, tanto para as brancas como para as pretas. Principalmente para as brancas, na minha opinião. Aqui, lá está, cavalo G4. E vocês, para terem uma ideia, eu estive a ver nas minhas bases de dados e isto foi jogado 5.000 e tal vezes. Ou seja, há cerca de 5.000 e tal jogos em que as pretas jogaram o cavalo para G4. E não jogavas, Supi? Mas isto é jogável. mas é uma confusão. Isto é mesmo uma confusão. Porque agora lá está. A ideia das pretas é criar pressão no peão de F2. Portanto, as pretas têm o cavalo e o bispo a apontar para esta casa e as brancas têm de tomar uma decisão. E aqui o Spielmann decidiu uma continuação. Boa Spawn Victory, bem-vindo. Ok, cavalo A3. Cavalo A3, na verdade, já foi jogado pelo próprio Alekhine. E nós amanhã ou depois vamos fazer uma análise de uma partida que o Alekhine fez e que ganhou violentamente. Sim, mas os engines não percebem nada disso, Edgar. Porque aqui o Spielmann decidiu, e tal, porque trocar o bispo? Eu não quero saber do bispo. F5. E ele, se quiser, que ataque. Agora aqui existem duas continuações possíveis. Ou as pretas jogam o cavalo para F2, não é? E dão duplo. Ou então jogam o bispo. Nós neste vídeo vamos ver estas variantes de cavalo e de bispo. Depois as outras a gente vai ver numa segunda e eventualmente numa terceira parte. E aqui o jogador das brancas pensa, material? Eu, materialista? Para quê? Não preciso. Toma-me as peças todas que eu vou atacar com tudo o que eu tenho. E por aí, Edgar. e aqui o jogador das pretas pode tentar ser materialista ou não. Na verdade, se o jogador das pretas tentar ir à caça de um material, vai levar com um tarião descomunal. Vamos ver então isto. Primeira linha, cavalo F2. E aqui a dama e a torre estão a ser atacadas. Gostava de perguntar aqui ao pessoal que está a assistir em direto através do Twitch,
Pessoal, como é que é? O que é que vocês jogavam aqui? Boas, Lucas, bem-vindo. Hoje nós estamos a ver o ataque Spielmann. Eu aproveitei a vossa deixa e decidi fazer uma série, portanto um conjunto de vários vídeos sobre esta linha. Hoje a gente vai ver a linha do cavalo em F2 e a linha do bispo cheque, ok? Amanhã a gente continua com as outras. Exato, não parece que as pretas estão em perigo. É verdade, Supi. E Edgar, dama H5. Perfeito, muito bem. A ideia aqui é a seguinte. O cavalo está a atacar a dama e a torre, mas o rei ainda está no centro. Então, se eu jogar a dama para H5, eu vou então criar pressão no peão de F7 e, claro, este cavalo não pode tomar, porque senão, pura e simplesmente, isso dá um gozo do caraças, não é? Pimba! Dama toma F7, checkmate. Então, a questão é que aqui as pretas não podem ou não devem tomar a torre. Aqui, na verdade, há uma linha que defende e todas as outras levam na cabeça violentamente, ok? A linha que defende é a linha de... Já agora eu posso perguntar aqui à malta do chat. O que é que vocês jogavam de pretas? Como é que vocês defendiam esta posição? Já agora eu tenho curiosidade. Ele pode rocar antes. Claro, claro que sim, Edgardo. Mas isso aí, as outras linhas, Edgardo, a gente vai ver na parte 2, ok? A gente vai ver isso amanhã, que é melhor. Porque a gente só ver estas linhas principais, provavelmente este vídeo vai ter à volta de 1 hora. Porque isso tem aqui montes de lances. B6 leva mate, não é, Supi? Porque a dama toma aqui o peão de F7. Agora, roque provavelmente. Ok, Edgar. Um lance muito normal, pelo menos muito humano, será o roque, não é? Porque aqui as pretas olham para a posição e pensam, bem, vou fazer roque, fico seguro. Afinal, para que é que serve o roque, não é? O roque serve mesmo para garantir a segurança do rei, não é? Portanto, existe a ideia do roque, que na verdade vai perder violentamente, e existe aqui a ideia de dama F6, ok, muito bem, a gente pode ver esta também, Lucas, e existe a ideia de G6 também. Na verdade, o único lance que vai conseguir, exatamente, Edgar, o único lance que vai conseguir aguentar esta posição é o lance G6. Vamos começar pelos outros dois, portanto, vamos começar pelo roque, aliás, podemos começar pela dama F6, roque, e depois vamos ao G6. Então, dama F6. Aqui, dama F6, na realidade, perde violentamente devido a bispo G5. E, bem, para onde é que esta dama vai? Rest in peace, não é? Porque a dama não tem casas, não há nada a fazer, a dama está perdida. Portanto, linha número 1 está desmistificada. Em relação ao roque, o roque vai dar origem aqui a uma continuação brutalíssima que acaba ou num grande ganho material ou é mate. Isto porquê? Porque a ideia aqui é a seguinte. Este peão neste momento não pode avançar porque está pregado, não é? O bispo não deixa. E por outro lado, eu tenho já o bispo a apontar para o rei, o cavalo pode entrar no centro a qualquer altura e tenho a dama na coluna H já a criar pressão nestes dois peões. Então o que é que eu vou fazer? Como este peão não pode avançar, bispo G5. E bispo G5 chateia aqui um bocadinho a dama. E F6 não pode ser jogado. Supi, F6 na linha anterior. A gente pode ver a seguir. Agora, a questão aqui é que o bispo está a apontar para a dama e se as pretas não querem perder a dama, só podem jogar a dama para duas casas. Por exemplo, se a dama jogar para D7, na verdade isto vai acabar violentamente devido a cavalo D5. Tanto um como o outro acabam violentamente devido a cavalo D5. Porque a ideia das brancas passa por sacrificar o cavalo e depois ameaçar mate aqui. Por exemplo, só aqui para mostrar, a ideia é esta. Cavalo, claro, estou a ameaçar mate e atacar a dama, peão toma, e depois do bispo tomar, eu estou a ameaçar mate de 1001 formas. Aqui as pretas podem defender com o bispo em E, porque assim a dama não tem este cheque, mas na verdade, bem, isto ganha muito depressa para as brancas, por exemplo, com lances ridículos como este. Por exemplo, isto ganha, porque o rei está a apontar para o bispo e o bispo não tem forma de continuar a defender esta diagonal. Ou seja, é incrível, não é? Boas, Junzera, bem-vinda. Portanto, com G6,
Sim, G6 Edgar também é muito complicado. E a gente já vai ver a seguir. Portanto, esta é a abordagem da dama a defender aqui na casa D. Agora, por outro lado, se a dama defender aqui, isto também vai acabar violentamente, porque o cavalo pode entrar em D5. Claro, ideias como esta acabam em mate em 2, porque o cavalo toma F e destape o bispo, e agora, depois do rei fugir, a dama dá mate. Pancadaria, violentíssimo. E, por outro lado, se as pretas tentarem o quê? Coisas como esta, que não aguentam, isto na verdade é uma perda de um tempo, né? A dama está a jogar de um lado para o outro. Aqui, na verdade, isto aqui ganha-se com o cavalo F6, mas só para mostrar uma linha diferente, para vocês verem que aqui o céu é o limite e existem mil e uma formas de ganhar esta posição. Vocês podem, por exemplo, jogar cavalo E7, dando check, o rei foge para H8 e agora, epá, apenas porque sim, o bispo pode tomar F7 com ameaça de mate em 1, porque o rei não pode depois fugir para lado nenhum. Só aqui para mostrar, por exemplo, bispo cheque, rei toma cavalo, bispo C5, rei, epá, sei lá, rei para aqui, por exemplo, e agora dama toma, bispo toma, e as brancas têm 10 pontos de vantagem, porque a dama na verdade tem de ser sacrificada, porque senão este jogo acaba. Lances como este dão origem a isto. Isto aqui é mate, porque o peão não pode tomar devido à presença da dama e não pode fugir devido à presença do bispo. Ou seja, que tarião descomunal que as brancas dão aqui. Portanto, esta é a ideia do roque e portanto, a ideia do roque não resulta. Já agora, só para mostrar-vos aqui mais umas linhas que eu estudei. Por exemplo, se as pretas jogarem B5, aqui, pura e simplesmente, a gente tem cavalo F6. E aqui também é giro porque isto ganha, porque peão toma, bispo toma, é a tal ameaça. E depois bispo E3, e aqui existem várias ideias, não é? Uma delas é dama F3, mas até este lance ganha. Este lance aqui, dama H4, tem a ideia de reposicionar a dama para dar mate. E aqui as pretas, por exemplo, segundo os engines, porque isto na altura, este é com os engines, as pretas jogam H6 e depois do H6 dama G3, bispo G5 e agora, só porque sim, só porque resulta, eu posso tomar ou o cavalo ou mesmo posso tomar o bispo. Bispo toma, peão toma, dama toma, rei H7 e agora F6, ameaça de mate e não há mesmo forma de defender isto, porque se eu estou a jogar aqui é mate e o rei não pode fugir para lado nenhum. Ou seja, existem aqui mil e uma formas de dar mate para o lado das brancas. Vou ver só aqui a mensagem do Supi. Sim, exatamente. Exatamente, Supi, é mesmo isso. No início as brancas ficam... Mas é uma ligeiríssima desvantagem. Uma desvantagem de 0.1. Ou seja, pá, eu já joguei gambitos que dão... Quer dizer, já joguei não. Eu jogo gambitos que dão menos 1.2, 1.3. Ou seja, é uma ligeira desvantagem que poderá ser decisiva para jogadores de 2700 ou 2800. Mas o resto do mundo todo pode divertir-se à vontade a jogar isto. Completamente, ok? Um lance errado e isto acaba. Isto é quase um pouco na lógica do gambito Benko, não é? Se as brancas cometem um pequeno deslize, as pretas caem com tudo e atacam com tudo. Vamos então aqui atrás. Portanto, nós vimos aqui a tal abordagem, a tal ideia do roque. E já vimos que o roque não pode ser jogado. Já vimos também que o lance dama F6 também não pode ser jogado. Aqui, na realidade, o lance F6 também não dá, porque está para o rei. Então vamos ver o lance G6. E aqui o lance G6, na verdade, dá vantagem às brancas, mas é preciso ver isto com muita calma, porque... As pretas, na verdade, vão ser atacadas. E vão ser atacadas violentamente. Mas mesmo violentamente, vocês não imaginam. Mas, contudo, quando isto aconteceu no tabuleiro, eu penso que devido à falta de preparação dos jogadores, muito provavelmente, as pretas ganharam mais do que as brancas. E, para mim, a única justificação possível é que os jogadores das brancas não estivessem preparados para o lance G6. Aqui eu gostava de perguntar ao chat, à malta do chat, o que é que vocês jogavam de brancas aqui nesta posição? E já agora, malta, quem quiser dizer olá ao YouTube, já sabem, podem passar aí sempre uma mensagem, porque este vídeo vai ser colocado no YouTube. Quem quiser depois assistir mais à frente, poderá assistir. Na verdade, é um vídeo comemorativo dos 1000 seguidores. Pela primeira vez, o canal atingiu os 1000 seguidores.
Portanto, aqui as brancas têm. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Nós estamos a ver o ataque Spielmann. Eu depois vou fazer aqui um apanhado de. Ah, ok, ótimo, Rafael. Em todo o caso, eu vou sempre aqui fazendo um apanhado das linhas. A gente volta ao início, que é para o pessoal também que vai entrando mais tarde, para o pessoal também interar-se do que é que a gente está a falar. Portanto, aqui vocês há apenas um lance que ganha para as brancas. Ok, F toma G6. Nós podemos ver isso, Supi. F toma G6. Na verdade, não é decisivo, mas é um lance que até faz algum sentido. Outro lance que convém que tenham em conta é Dama H6. Não é? Obrigadíssimo, Pawn Victory. Obrigado eu ao pessoal que tem seguido também através do YouTube. E também a vocês que são incansáveis. Todos os dias, pelo menos a malta de Portugal, faz noitadas aqui a assistir os vídeos, porque a gente faz isso normalmente a partir das 11, meia-noite, não é? Sempre até às 2, 3 da manhã. Portanto, isto são dias, noites longas aqui. Portanto, se Dama H6, Torre G8, Dama toma H. Ok, Edgar, já vi que estás aí a calcular e bem a linha da Dama H. Na verdade, vamos ver estas duas, ok? Vamos ver a linha de peão toma e a linha de Dama H6. A linha mais forte é Dama H6, mas vamos começar por peão toma, porque peão toma, apesar de não ser o melhor lance, eu vou ser sincero, é perfeitamente jogável. É perfeitamente jogável por um motivo, porque este peão não vai a lado nenhum, não é? Porque senão cai a torre. Portanto, aqui, na verdade, as pretas têm de tomar com o peão e depois disso existe na mesma Dama H6. E a questão é que este bispo está a ocupar esta diagonal e as brancas poderão eventualmente jogar bispo G5. Só para mostrar, se o cavalo tomar, por exemplo, a torre, aqui, antes de jogar isto, eu penso que será necessário jogar cavalo F3, isto porque se o bispo joga aqui, na verdade, Dama D7 consegue aguentar a posição. Por outro lado, se as brancas jogarem o cavalo, com ideias de trazer também aqui mais uma peça, a única hipótese das pretas será jogar C6 e depois de Dama em G7, com ameaça de mate em 1, existe a defesa Torre F8. Em todo o caso, vocês Dama toma H7 e aqui, sinceramente, eu acho que esta posição é muito difícil para as pretas. É mesmo difícil defender isto porque pá, o cavalo ainda não saiu, o bispo não saiu, o rei está no centro, este cavalo também está fora de jogo. Em todo o caso, as pretas, efetivamente, a nível estático, as pretas têm 4 pontos de vantagem. Mas a nível de dinamismo, esqueçam. As brancas têm a dinâmica toda, as peças estão desenvolvidas. Eu poderei eventualmente fazer rock long, tirar o bispo, atacar com tudo. Ok? Cavalo G4 é sempre um erro por parte das pretas. Exatamente, Edgar. Por isso é que a gente hoje está a começar por isto. Ok? Agora, bispo H6. Bispo H6... eu penso que bispo H6 eventualmente não deve dar. Porque é assim, Rafael... Aqui, na verdade, as pretas vão fazer um sacrifício para ver se conseguem aguentar a posição. Torre toma, peão toma e agora Dama F6. E na verdade, o bispo em H, eu penso que já não dá tempo, não é? Porque a Dama toma o peão, penso eu. Mas é difícil. Aqui provavelmente cavalo A4 para livrar-me do bispo. Mas bem, isto é difícil. Em todo o caso, vocês... É difícil para as brancas, mas na minha opinião é mais complicado para as pretas. Agora, ainda melhor do que tomar o peão de G6 é avançar com a dama para H6. E este lance, na verdade, foi o lance mais jogado quando esta partida aconteceu em jogos over the board. E aqui, curiosamente, as pretas ganharam mais vezes do que as brancas. Aqui, por exemplo, imagina, cavalo toma torre. Parece-me que é a melhor solução. Podemos ver duas. Cavalo toma torre e a outra que é C6. Vamos à primeira. Cavalo toma torre. E agora eu gostava de puxar por vocês. O lance de D4 contra cavalo. Eu penso que não resulta, Edgardo. Eu penso que D4 não resulta. Isto bem jogado, isto dá forte tarião para as brancas. Agora, eu gostava que vocês me dissessem, aqui, brancas jogam, como é que vocês concretizam esta posição? Esta posição é vantajosa para as brancas. Há um lance que salta à vista, que é este, mas este lance é o lance mais jogado.
mas não sei se será necessariamente o lance melhor. Porque a ideia, vocês, é que este rei, ok, cavalo D5, ok, temos duas hipóteses, já, ok, temos duas ideias. Este cavalo D5 também é interessante, com ideias de bispo em G, ok, portanto temos esta e esta, e vou só aqui, bispo G5, muito bem, Supi, e bispo G5, ok, aqui vocês nós vamos ver as três linhas. Na verdade, eu por acaso, eu costumo usar o Chessbase já agora para quem não conhecer. O Chessbase é espetacular para analisar jogos e também para ver partidas de GMs com engines e com tudo. Por exemplo, tem a Mega Database que eu uso. E para quem não quiser gastar dinheiro, vocês têm o Opening Tree, que é o site openingtree.org, que tem isto tudo disponibilizado de forma gratuita. É mais limitado por causa dos engines, mas mesmo assim dá perfeitamente até os 2500, 2600. Eu não tenho esse selo, mas bem, eu conheço pessoal que tem 2400 e que não usa nada disso e tem um nível elevado, ok? Na verdade, aqui off the record, o segredo para estes jogadores atingirem os 2300, 2400, mesmo 2500, muitas vezes está na componente tática, porque eles, para melhorarem o jogo posicional, eles assentam o seu jogo posicional na tática. Eles são monstros de tática e depois, a partir daí, vão melhorando o jogo posicional. Então, vamos lá dar aqui uma vista de olhos. Por exemplo, linha número 1. Aqui, na realidade, bispo G5 será o mais forte. Dama G7 dá a igualdade. Agora, o cavalo D5, eu penso que é um pouco lento. Vamos começar, por exemplo, pela Dama G7. Dama G7 foi o lance mais jogado no tabuleiro. É um lance que, à primeira vista, faz sentido, porque eu estou aqui a criar pressão no peão com a dama, não é? Portanto, na verdade, estou a ameaçar mate em 1. E aqui, as pretas só têm uma reação possível, não é? Na verdade, têm duas, mas, bem, bispo F2 não faz grande sentido, não é? Bispo F2, rei E2 e as pretas vão perder uma peça. Agora, o único lance, na minha opinião, que faz sentido é o lance torre F8. E bispo F7. Bispo F7 aqui... ok. Sim, e a abordagem é essa, Lucas. A ideia é mesmo esta. Agora, bispo F7... Bispo F7 também poderia ser uma ideia. Exatamente, Edgardo. Agora, aqui a única hipótese é jogar a torre para F8 e evitar o mate. E o que se passou foi que a malta que jogou isto de brancas tomou o peão. Mas bem, vocês, tomar o peão já não faz sentido, não é? Porque as pretas estão a ganhar por 4 pontos porque capturaram a torre. E eu, ao capturar o peão, eu estou a tirar a dama do jogo. Isto aqui, na verdade, isto perde para as pretas, porque as pretas têm B5, mas, na minha opinião, D5 ainda é mais chato. Porque D5 fecha o centro, não é? E exatamente, a gente depois já vai ver. Mas bispo H6 também é meio duvidoso, Rafael. Mas D5, a ideia é fechar aqui o caminho da diagonal. Aqui, claro, as brancas têm de tomar com o bispo. E agora o problema é que isto pode continuar, por exemplo, com peão toma. E, por exemplo, se este peão tomar, C6, já estou a atacar o bispo e já estou a criar aqui algum contra-jogo. Por exemplo, depois do bispo recuar para B3, a dama já pode jogar para D4 e está a ameaçar coisas muito, muito, muito chatas. Enquanto dama em G7, bispo H6. Ok, eu posso ver isso, vocês. Eu posso ver isso. Portanto, estão a ver, as pretas conseguem sobreviver. Portanto, tomar o peão está fora de questão. Agora, aqui o Edgar e o Rafael estavam a sugerir bispo H6. Na verdade, bispo H6 também não aguenta, vocês. Porque bispo H6, as pretas têm um lance... Ninguém diz, não é? Porque isto, o mandamento é difícil, mas as pretas só têm uma reação possível que consegue aguentar este jogo. Cavalo D7. E cavalo D7 defende a ameaça de mate em 1. E o problema é que agora não é claro, ou pelo menos não é clara a forma como as brancas vão continuar este ataque. Porque o bispo ao jogar para H, corta casas de fuga à dama
e tira o bispo também do jogo. Vocês sabem que normalmente nós queremos atacar pelo centro, não é? E portanto as pretas agora estão felizes e contentes. Em relação a dama S7, Supi, o problema de dama S7 é que existe F6. E F6 ganha violentamente para as brancas. F6 e o jogador das pretas estica a mão e diz bom jogo. Não há nada a fazer, não é? Portanto, o bispo H na verdade não aguenta. Então, vocês já estão a ver que este lance de dama G7 é um lance que parece fantástico, parece muito bom e, epá, em termos práticos até pode ser que resulte. Mas, para resultar, vocês vão ter de continuar isto necessariamente com o cavalo F3 ou cavalo H3. É indiferente, na verdade. Por exemplo, cavalo F3. Agora, regra geral, as pretas vão querer jogar C6 para tentar, de algum modo, fechar aqui as peças brancas. Por exemplo, C6 e agora cavalo G5. A ideia é esta. É criar pressão com mais uma peça na casa F7. Mas isto, em termos práticos, pessoal, se analisarem isto efetivamente com o engine vai dizer, bem, empate 0.00. Aqui esta posição está completamente igual. Em todo o caso, na minha opinião, eu digo-vos, tretas, o jogador das pretas, se não conhecer isso, vai levar com uma ripada descomunal que até vai haver estrelas e às tantas até dedica-se à pesca durante alguns tempos ou outra modalidade qualquer, porque isto acaba de uma forma violentíssima, não é? As brancas têm uma atividade brutal. Este cavalo está aqui ótimo, este bispo também, a dama também, o rei está no centro, falta desenvolver o cavalo e o bispo, ou seja, isto aqui tem de ser muito difícil de aguentar para as pretas. Segundo o engine, D5 é o lance e depois do peão tomar é toma D. Só para vocês verem o quão difícil isto é, a defesa é bispo E7. Isto continua com D toma C e depois do bispo tomar o cavalo, isto vai continuar com o bispo a tomar aqui, dama toma G5 e agora temos cavalo D5. E, bem, este jogo é complicado. É complicado, mas aqui é complicado para os dois lados. Claro, isto tem empatado porque provavelmente isto vai terminar em perpétuo. Isto porque a dama joga para H4, dando cheque, e depois de G3 a ideia será jogar a dama para D4. Ideias assim deste género, criando pressão, só para mostrar cavalo F6, rei E7 e cavalo D5, e isto está empatado. Portanto, esta linha de dama em G7, bem jogada, acaba assim. Ou seja, super complicado, mas muito importante. Enquanto as brancas têm mais de um lance possível, as pretas só têm uma reação. Ou seja, o mandamento é muito difícil. Isto é muito complicado. Agora, vamos então à linha seguinte. Então, afinal, dama em G7 é jogável, mas não é o melhor lance. Então, vamos aqui para o próximo. Eu penso que tinham também sugerido a tal ideia do cavalo em D. O cavalo em D, na verdade, perde, não é? Porque aqui as pretas têm uma reação possível. Portanto, o cavalo em D perde o jogo. Eu só para... Pá, numa de sadismo, eu gostava que vocês tentassem descobrir porque é que as pretas estão ganhas. O que é que vocês jogavam aqui de pretas? Isto porque o lance é praticamente impossível de descobrir num jogo. Eu, pelo menos, acho completamente impossível. Isto faz-me lembrar a linha que eu estudei há uns tempos atrás e que por acaso também está no YouTube, do ataque Fegatello, em que as pretas conseguem aguentar a posição, mas de uma forma muito pouco natural. Vocês aqui, se tivessem jogado de pretas, como é que aguentavam esta posição? Alguém quer arriscar? Eu já estou a dar-vos a pista. Isto é praticamente impossível. Porque as brancas aqui têm uma série de planos, não é? Um deles é sempre este, de entrar com a dama em G7. O outro é, por exemplo, entrar com o cavalo. E também existe a ideia do bispo em G5. Ou seja, isto aqui ataca com tudo. Em todo o caso, as pretas conseguem empatar, não, ficar melhor. E exatamente, Rafael, é isso mesmo. Rei D7. Quem é que joga isto no seu perfeito estado mental?
Ninguém joga isso no seu perfeito estado mental. Rei D7. Porquê, meu Deus? Não é? Não faz sentido nenhum. A ideia é a seguinte. Agora, se este cavalo, por exemplo, este cavalo já não faz nada aqui, não é? E a ideia é que, por exemplo, se o bispo jogar para G5, na verdade, isto é defensável, porque a dama vai jogar para F8. E é perfeitamente defensável. Em todo o caso, apesar dos engines dizerem que as pretas estão melhor, efetivamente, sinceramente, eu acho que isto é muito difícil, mais difícil para as pretas e provavelmente, no máximo, com muita sorte e muita água benta, as pretas vão conseguir empatar isto. Portanto, esta linha do cavalo em D5 é agressiva, é aguda, mas tem defesa. Então, qual é a melhor linha? A melhor linha é a mesma linha de bispo em G5. E agora, a ideia é muito simples. Claro, só há uma defesa, que é o lance F6, e depois do peão avançar para F6, na verdade, as brancas vão ganhar este jogo de uma forma muito rápida e pouco difícil, pouco complexa. Isto porque agora eu posso tomar o peão. Porque é que isto é bom? Simples. Porque depois do F tomar o G, eu vou avançar G7 e esta torre não tem casas úteis devido à presença do bispo. Ou seja, este jogo termina aqui, agora e já. Isso é só para vocês verem. Esta posição podia ter acontecido já, salvo erro agora de cabeça, 400 e tal vezes em jogos no tabuleiro mesmo. E a maioria dos jogadores jogou dama G7. Dama G7 é tão complexo, não é? É tão difícil. Mas isto ganha imediatamente. E vocês repararem, é que não há mesmo outra reação. O que é que as pretas podem fazer? Só se for tipo bispo E3. Mas bispo E3 eu tomo e... Bem, as pretas na verdade têm mais uma peça. Mas bem, C6 e agora, porque não bispo E5, não é? Portanto, isto aqui ganha sempre... com violência. Supi, está muito avançado. Ou seja, isto está mesmo completamente despachado para as pretas, não é? A posição é muito forte. Portanto, e por outro lado, eu não estou a ver aqui, além de F6 e bispo E3, eu não estou a ver mais defesa nenhuma. Só para mostrar, claro, porque faz sentido, se as pretas jogarem a dama para D7, isto na verdade não aguenta, porque a gente agora vai dar uso a todas as nossas peças. Isto está tudo bem, a vida é bela, não é? Para o jogador das brancas, isto paz e amor, isto aqui está completamente ganho. Por exemplo, cavalo D5, vocês. E agora, com um sorriso orelha a orelha, eu já estou a ameaçar cavalo F6. Cavalo F6 ganha a dama, vocês. Bem, meu Deus, e para onde é que o rei vai? Não vai para lado nenhum, não é? O bispo não deixa jogar nesta diagonal, a dama não deixa jogar aqui. Pá, bispo B4, só para dizer, deita um cheque. C3, e agora? Não se passa nada. Vamos oferecer o bispo porque não há manada, peão toma, e agora, sei lá, dama D8, apenas porque sim, o bispo toma e acabou o jogo. E parece que o jogador das pretas aprendeu os movimentos há pouco tempo, não é? Não tem solução, exatamente, Edgar. Portanto, já vimos aqui esta linha, bem ao pormenor, e já vimos que isto é violento. Em todo o caso, vocês, nós vimos esta linha da dama em H6 com o cavalo a tomar a torre. Então vamos ver outra continuação possível. Porque aqui, na realidade, existem ainda defesas para as pretas. Agora, eu pessoalmente acho que o jogador das pretas não se quer meter em aventuras destas. Só se for um gajo muito a casmurro, não é? Porque jogar isto de pretas não me inspira muita confiança, sinceramente. Aqui a defesa das pretas consiste em rei D7, novamente. Mas mesmo com rei D7, isto é muito duvidoso. Porque, assim de repente bispo toma F7, apesar do engine dizer que isto está igual, isto não me inspira muita confiança, porque o bispo pode ameaçar coisas aqui, eu posso tomar o peão aqui. Portanto, esta é uma hipótese. Depois podemos ver outras alternativas. Por exemplo, depois das pretas jogarem C6 para tentar dar uma casa de fuga, cavalo A4, porque este bispo normalmente é uma peça muito importante. Exatamente, Supi. Normalmente as brancas querem livrar-se
deste bispo de C5. Porque o bispo de C5 é uma peça que está aqui a ocupar algumas casas importantes. Nem que seja pelo facto de ser a peça que está a defender o cavalo. Aqui, se as pretas quiserem continuar em jogo, que remédio, não é? Vão ter de tomar novamente. E depois do cavalo tomar, o bispo peão toma. Bem, este rei está exposto. E, não sei, dama G7 já deve dar conta do recado, com ideias deste género. E, bem, este rei está aberto. E não há formas muito pacíficas de defender isto para o lado das pretas. Na verdade, Edgardo, as linhas do cavalo em A4, eu depois vou aproveitar a partida do Alekhine com o Royal, não sei agora o nome de cor, mas é uma casa real. Eles juntaram-se todos e jogaram contra o Alekhine, e o Alekhine ganhou violentamente com a linha do cavalo em A4. Na verdade, tanto o Alekhine como, salvo erro, Caruana e Nakamura já jogaram esta linha. Em relação às linhas de F4, há pelo menos uma partida que foi jogada pelo Nigel Short e que eu também gostava de analisar com vocês depois mais à frente. Isto porque, lá está, estamos em 45 minutos de sessão e isto ainda temos muita coisa para ver nesta linha de cavalo G4 com a ideia de F2, não é? Nestas linhas aqui. Portanto, aqui eu penso que não há grandes dúvidas. Isto aqui é difícil de aguentar. Só para mostrar, por exemplo, a ideia de dama jogar para E, não aguenta, porque a dama toma a torre e depois da dama tomar, bem, cavalo F3, já ameaça duplo, e isto a nível material, este cavalo não vai sair, portanto, a nível material, as brancas já estão ganhas. Portanto, vamos então aqui a outras alternativas. Portanto, isto aqui nas linhas de G6, eu penso que a gente viu um pouco de tudo. Portanto, dama H. E chegamos à conclusão que o cavalo, se tomar, o bispo pode ir para G. E se o rei jogar para D, bem, isto é apenas muito, muito estranho, perdão, porque existe tudo um pouco. Bispo toma F7, na minha opinião, é uma abordagem direta, mas talvez, pá, não sei, B4 talvez também seja jogado, ou jogável, porque se o bispo toma... agora rei toma cavalo, e se o bispo tomar o cavalo já está fora da diagonal e a torre pode jogar para B1 e preparar aqui ataques. Mas bem, isto aqui há várias linhas que dão vantagem às brancas e eu penso que não vale a pena a gente também dispersar-se um pouco nisto. Vou dar só aqui uma vista de olhos à mensagem do Rafael. Se já fiz algum vídeo sobre a Escandinava. Eu vou fazer, Rafael. Eu estou, na verdade, eu estou a preparar a Escandinava portuguesa e estou a preparar a defesa Câmara, que foi sugerida na semana passada, no final da semana passada, e eu primeiro vou abordar a defesa Câmara, que é uma abordagem interessante. Aquilo basicamente é uma defesa índia de rei, mas contra peão de E. É interessante. O gambito português é perfeitamente jogável, mas é complexo e eu gostava depois de fazer um conjunto de séries sobre o gambito português. Eu não sei se vou ter sorte, mas eu gostava de pedir... eu não sei se vou ter sorte, eu vou tentar a minha sorte, porque eu penso que o gambito português foi criado pelo Rui Damas, que é mestre internacional, um dos jogadores que eu mais admiro, e cá em Portugal, pelo menos, e o Rui Damas inventou o gambito português, pelo menos penso eu, e eu gostava de pedir-lhe alguma ajuda e, eventualmente, se ele estivesse interessado, de fazer-lhe o convite para o canal. E assim nós aprendíamos um pouco com o próprio Rui Damas acerca do gambito português. Isto seria muito interessante. Por isso eu estou a adiar um bocadinho o gambito português. Mas a defesa Câmara, eu estou a pensar fazer isto nos próximos dias, ok? O Rui Damas é um jogador de 2400, muito forte, e para terem uma ideia, já ganhou gajos de 2600 em partidas completamente... fantásticas. Ele, para mim, é um dos maiores gênios do xadrez nacional, portanto, do xadrez português, ok? A defesa Câmara é pouco conhecida, mas é interessante,
porque aquilo é tipo uma defesinha de rei com track 4. Eu até esta semana, para ser sincero, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia muito bem. E a minha ideia depois também vai ser fazer alguns vídeos sobre essa defesa câmara. Ok, vamos então aqui voltar. E portanto, a gente tem visto estas linhas com o cavalo a atacar diretamente. E portanto, vamos ver se a gente já apanhou tudo. Portanto, nós já vimos aqui o G6, já vimos o Roque. Já agora, só aqui para mostrar, o D5 também não aguenta, porque eu posso tomar com o cavalo, eu posso tomar com o bispo. Eu penso que mais direto é tomar com o bispo e depois da dama jogar para E7 para tentar defender o peão. A gente continua sempre com o bispo G5 e pá, não me parece que isto dê para aguentar, porque dama F8 é apenas pouco natural. Eu acho que é muito pouco natural e a ideia aqui será continuar com cavalo B5 e ameaçando então aqui já duplo. Por exemplo, C6, uma vez que não dá para defender, eu já mostro a seguir a ideia do cavalo em A6 e aqui a gente pode continuar, por exemplo, com o cavalo C7, rei joga para D7, cavalo toma A8 e bem, isto tenta estar ganho, porque C toma bispo e agora cavalo F3 e a nível posicional, apesar deste jogo ser uma confusão descomunal, as brancas estão muito melhor, ok? Vamos então aqui atrás, portanto linhas completamente bizarras e malucas e vocês já viram que esta ideia de jogar o cavalo para F2 é no mínimo duvidosa. Ou seja, nós estivemos a ver quase que 50 minutos estas linhas com o cavalo em F2. Agora, para acabarmos esta teoria, esta parte 1 do ataque Spielmann, vamos ver e se as pretas jogarem bispo F2. Portanto, se as pretas jogarem bispo F2, aqui a continuação vai ser com rei F1. Rei F1 faz todo o sentido. Aqui, na verdade, as pretas têm duas continuações possíveis. Aqui não vimos H5, a gente vai ver H5 agora, Edgard. Porque a gente, na verdade, Edgard, a gente só viu o cavalo F2. Agora vamos ver todas as hipóteses com o bispo F2. Portanto, aqui, as pretas podem continuar com H5. E podem continuar com o cavalo E3, na minha opinião. Tudo o resto perde, porque bem, o que é que aqui as pretas podem jogar mais, não é? Só se for sacrificar o bispo, não me parece bem. Então vamos à primeira, H5. H5 posicionalmente é duvidoso. Cavalo E3. Cavalo E3, já dou uma vista... exatamente, sim, a gente vai ver esse a seguir, Rafael. Exatamente. Mas a gente vai ver este, Rafael, na realidade, vamos ver os planos imediatos e vamos ver os planos do meio jogo. Assim, quem quiser depois ver com calma, por exemplo, no YouTube, poderá ver isto algumas vezes e tentar compreender os planos. Na verdade, há vários planos possíveis a seguir esta continuação que acabaste de dar, mas eu vou dar uma sugestão e eu penso que vocês vão gostar. A ideia, malta, é muito simples. Eu podia deixar essa teoria para mim, mas eu sou da opinião que estas coisas têm de ser partilhadas. E eu, ao falar em português, língua oficial portuguesa, neste canal, a ideia, na verdade, é garantir que a malta com língua oficial portuguesa consiga partir a louça toda com linhas extremamente agressivas, ok? A ideia é mesmo esta. E assim o pessoal fica com caparro do caraças, não é? A partir de tudo. Portanto, aqui, se as pretas jogarem H5, na verdade, a gente vai continuar com dama F3. A ideia de dama F3 é criar pressão aqui nas peças, portanto, no cavalo e no bispo. E depois do bispo, por exemplo, recuar, porque, lá está, é uma questão de tempo. Pode recuar ou para B6, ou para D4, mas eu penso que B6 é o lance mais natural. Aqui a gente vai continuar com H3. À partida, aqui há duas hipóteses. O cavalo pode jogar ou para F6, ou pode tentar aqui ir à caça da torre. Vou mostrar porque é que isto é mau. Se o cavalo jogar para F, como a gente já avançou H, a torre avança uma casa. E, na verdade, depois do cavalo jogar para A4, o cavalo troca pelo bispo e a gente ganha o cavalo, ok? Portanto, isto aqui já está perdido para as pretas. Portanto, esta ideia é muito pouco natural, porque o cavalo não consegue sair da estrutura, portanto, do território das brancas. Por outro lado, se o cavalo recuar, aqui, devido ao avanço de H, posicionalmente agora esta aula de rei está esquisita, não é?
Portanto, a gente vai continuar criando pressão no peão de G. Na verdade, há várias continuações. Bispo G5 é jogável, A4 para tentar destabilizar o bispo, mas eu penso que o lance mais imediato é mesmo Dama G3. Eu sou apologista, eu sou fã de lances diretos. Lances simples, mas que cria grandes problemas ao vosso adversário. E eu penso que Dama G3 cria muitos problemas ao vosso adversário. Isto porque, obviamente, o roque não pode ser feito, porque apanha com tudo, não é? Bispo H, em princípio, já ganha o jogo. Porque, bem, cavalo é 8 e, sei lá, cavalo D5, talvez. E não se passa nada, não é? Passa-se tudo para as brancas. Portanto, o roque é pouco natural. E, por outro lado, a ideia de jogar a torre para G8 é assustadora, porque a dama pode tomar G7 e as pretas estão todas encolhidas e não têm formas, e isso é mais importante. É que as pretas estão encolhidas e não têm formas de criar contra-jogo. A única peça que pode efetivamente criar algum tipo de ameaça é o bispo. E por isso é que nós, a longo prazo, iremos trocar o cavalo pelo bispo, dando cabo da única peça que poderá chatear a longo prazo. Portanto, isto aqui está muito melhor para as brancas. Continuando aqui para a outra linha. Portanto, isto é a linha de H. Eu penso que aqui vimos de tudo um pouco. Vamos lá ver. Portanto, aqui. Eu penso que não há assim mais nada que possa ser chato para as brancas, pelo menos. Portanto, cavalo F6, o cavalo H vai dar no mesmo, cavalo F2. Portanto, isto aqui eu penso que está tranquilo. Por outro lado, aqui as brancas portanto, podem levar com o tal cavalo E3. Portanto, isto aqui, como o cavalo está a atacar o rei e a dama, força a troca com o bispo, e depois do bispo tomar, eu agora gostava de fazer aqui uma pequena pausa ligeira e perguntar aqui à malta do chat, na vossa opinião, qual é a abordagem que as brancas devem tomar? Como é que vocês acham que as brancas devem continuar este jogo? Acham que eu devo jogar tipo H4, G4, Dama F3? Na vossa opinião, qual é a forma mais correta de continuar isto? Eu vou dar-vos uns segundinhos para pensarem no assunto, porque isto aqui, na minha opinião, isto a nível de avaliação, segundo os engines, isto é jogável para as pretas, mas na minha opinião não é. Na minha opinião, isto tem de dar derrota às pretas por uma questão de estratégia. Na minha opinião, as pretas já falharam estrategicamente porque as pretas estão subdesenvolvidas. Neste momento, as pretas só têm um bispo fora. As brancas já tiraram um cavalo, já tiraram um bispo. Em relação a peões, as pretas só desenvolveram 2 peões. As brancas já tiraram 3. Ou seja, as brancas têm um peão desenvolvido a mais e uma peça menor também. Cavalo D5. Cavalo D5 poderá ser uma ideia, Supi. E a gente pode ver isto. Portanto, cavalo D5. Mais ideias. Alguém tem mais alguma ideia aqui para esta posição? Eu vou dar uma, ok? Por exemplo, Dama F3. Dama F3, na minha opinião, é perfeitamente jogável. G4. Bem-vindo, Paulo. G4. G4 aqui também é uma ideia, claramente. E já agora, pessoal, H4, não é? Quem fala em G4 fala também em H4. Nós vamos ver estas 4 continuações, ok? Isto porque nós já estamos na tal linha de... Nós vimos a tal linha do cavalo entrar em F2 durante cerca de 50 minutos e agora vamos puxar também bastante nestas linhas do bispo e assim a malta fica mesmo com uma bagagem muito decente neste ataque Spielmann. Amanhã ou depois, ainda não tenho a certeza, nós vamos fazer já a parte 2 disto. E eu depois, nas próximas semanas, eu vou continuar as partes que já tínhamos começado. Como o caso do Gambito Evans, etc. Cavalo F3, será? Edgard, cavalo F3. Cavalo F3 também poderá ser uma ideia. Ok, então a gente pode ver estas continuações todas. Vamos começar pelo cavalo de D. Depois vamos ver G4, H4, Dama F3 e o cavalo em F. Ok, então vamos a isso. Eu vou só aqui dar uma vista de olhos, a ver se há mais alguma sugestão. Ok, eu penso que já temos aqui várias linhas. Vamos à primeira, cavalo D. Aqui, na verdade, cavalo D, posicionalmente, já compromete um bocadinho as brancas. Isto porquê? Porque o bispo, na verdade, não vai recuar
para B6. Este bispo é uma chatice sempre para as brancas, é a única peça preta que pode incomodar. E aqui, nesta posição, o bispo vai fugir para H6. E, basicamente, o que o jogador das pretas diz é: tu queres o meu bispo, mas eu não troco. Vai atrás dele e eu garanto que o bispo vai continuar sempre no tabuleiro. Porquê é que este bispo é chato? Simples, porque ele agora está aqui a incomodar nesta diagonal. E lá está, é um lance muito Pokémon. Provavelmente a maioria das pessoas recuava o bispo, só aqui para mostrar. A maioria provavelmente recuava o bispo. E aqui eu sinceramente eu continuava com Dama H e com ameaças de cavalo toma bispo e lá está, isto é complicado. Isto aqui, à semelhança das outras linhas, podia continuar com G e a gente jogava a Dama para H. Isto também é bom, porque depois da Dama entrar aqui já existe a diferença do cavalo a chatear. E aqui não perdemos material nenhum, portanto essa linha é mais forte. Contudo, as pretas ao jogarem o bispo para H, levantam aqui já uma série de problemas existenciais, não é? O jogador das brancas. Porque agora, bem, eu já não consigo capturar o bispo, já não posso fazer nada, provavelmente vou ter de continuar com H4 e, bem, este bispo aqui está a incomodar-me um pouco, não é? Portanto, o cavalo em D não será tão preciso. Outra ideia poderá ser jogar a dama para F3. E aqui eu vou mostrar-vos as duas linhas, esta e esta. Vamos começar por esta. Na verdade, esta aqui é duvidosa, porque as brancas, como têm a dama em F, bem, e isto aqui, esse peão quando desaparecer, poderei estar a ameaçar mates. Eu aqui posso jogar G4 e posso jogar H4. Eu penso que H4 é mais natural, porque se eu jogar G4 primeiro a dama dá cheque, não é? E aqui as pretas, por exemplo, podem continuar com C6, que eu penso que é um lance muito, muito comum nesse tipo de posição. E depois disto, abri aqui uma janela nova, desculpem lá. E depois disto, eu vou continuar como eu quero. G4, ou seja, eu aqui digo, eu estou a jogar de brancas, eu sou feliz, eu posso avançar com os peões todos e o jogador das pretas que se encolha e que seja amassado devagarinho, de forma suave mas violenta, ok? Portanto, aqui, claro, vou dar aqui uma vista de olhos. O Edgard estava a dizer Dama H5, G6 não funciona, exatamente, mas aqui, Edgard, o problema é que Dama H5, nesta posição existe Dama E7. E aqui a abordagem do G4 é que eu posso avançar G5 e ganhar pelo menos um ponto, não é? Isto aqui não resulta, porque toma, cavalo toma, o bispo toma. E por outro lado, este bispo, para não ser perdido, vai ter de sair para D2. Isto pode continuar, por exemplo, para vocês verem a potência deste jogo, pode continuar com o rei de G2, ou pura e simplesmente com o avanço do peão G. E bem, isto é potente, não é? Isto é muito, muito potente. Porque agora as brancas estão com os peões super avançados, não é? E não me é claro como é que... acho que não é fácil perceber como é que as pretas conseguem ou conseguirão aguentar isto. Por exemplo, cavalo D7, cavalo de G para E2. Eu posso agora continuar o desenvolvimento. Por exemplo, o bispo toma, porque o bispo já não está ali a fazer nada. Eu tomo com o cavalo. E, bem, não vale a pena estar a jogar esta posição até ao fim, porque, tal como o Supi está a dizer aqui no chat, a vantagem branca é enorme a nível de espaço e desenvolvimento. É exatamente isso, Supi. Portanto, esta posição é... basta olhar para isto, não é? Isto é fortíssimo para as brancas e, eventualmente, as brancas, nesta posição, até poderão jogar, sei lá, rei para aqui com torre aqui, ou rei G2 com torre em G1 e depois jogo para H e continuo a avançar peões. Portanto, isto aqui, isto tem de ganhar para as brancas. Isto é muito forte. Então, já vimos aqui a abordagem do bispo a fugir para H6 depois de dama F. Agora, por outro lado, se o bispo recuar para B6... aqui eu sou da opinião que a gente deve continuar sempre com H. Eu prefiro o H porque se eu jogar o G, a dama dá cheque. É só por causa disso. Portanto, H primeiro. E agora, imaginem, roque. Aqui, why not? Há lances mais fortes do que o lance que eu vou fazer. Por exemplo, o cavalo ou A4. Mas eu, sinceramente, eu sou da opinião que se o vosso adversário deixa que vocês ocupem espaço, então vamos sempre à frente e vamos ocupar o espaço todo que conseguirmos, ok?
Exa- Exatamente, Edgar. Aqui, eu como posso jogar H4 e G4, então vamos avançar os peões. E o nosso adversário não pode fazer nada para evitar isso. Eu diria que é que nem F6 pode ser jogado, não é? Eu diria que aqui muita gente jogaria H6, mas H6, a gente agora, claro, até G5 já ganha. Mas não vale a pena estar também a forçar muito. Cavalo E2, por exemplo, Bispo D7 e depois G5. Só para mostrar-vos porque é que isto resulta. Se o peão tomar, H toma e depois da dama tomar, cavalo D5 e eu depois tenho uma coluna aberta pronta para atacar o rei. Não se esqueçam que esta dama, a partir do momento que isto acontece, a dama não pode sair da diagonal, porque senão existe mate com o cavalo, porque a torre já está aberta. Ou seja, a nível de posição, isto já está completamente perdido, ok? Por exemplo, para verem aqui o desespero, aqui as pretas já têm de dar o bispo, e depois do peão tomar, G6, isto já não tem nada. Por exemplo, o peão toma, a dama já não pode tomar porque o cavalo toma era uma vez uma dama isto está perdido. É claro, eu aqui posso mesmo tomar porque o peão ainda por cima está pregado, ou seja, isto aqui é violento demais para as pretas. Portanto, voltando então aqui atrás, esta é a abordagem com a dama em F3. Portanto, nós já vimos esta aqui não resulta muito bem por causa do bispo. Já vimos a dama, e a dama não resulta, resulta bastante bem. O bispo não resulta em H6, porque os peões vão começar a avançar, e também não resulta aqui porque, pelo mesmo motivo. Agora, em vez de jogar a dama para F, vocês também sugeriram o G4 e o H4. Então, vamos começar pelo lance G4. O lance G4 aqui é um lance que eu não gosto tanto, pelo menos, porque existe aqui este cheque. Em todo o caso, provavelmente este cheque perde. Porque se a dama jogar agora para aqui, a cheque nada. Se ameaçar mate, não é? É mais isso. Isto aqui deve perder porque, pelos mesmos motivos da linha anterior. A dama pode jogar para F bem, se o bispo tomar o cavalo, a torre toma e, bem, essa captura nem pode acontecer porque a gente continua com o cavalo E2 e já estamos a ameaçar ganhar a dama. Ou seja, isto aqui é mais uma vez esquisito para o jogador das pretas. Então, em vez da dama, o que é que as pretas podem jogar aqui? Eu acho que a ideia de C6 para tentar jogar D5 é sempre um plano, mas agora estava aqui a pensar, podemos ver este, mas eu estava a pensar aqui talvez, depois do G4 é H5. H5 talvez incomoda aqui um pouco, porque com H5 as pretas desestabilizam aqui, de certo modo, portanto, a estrutura de peões na ala de rei. Não sei, aqui tenho algumas dúvidas. Talvez dama F3, H4, talvez. E a ideia é que se o peão tomar, dama toma. Bem, não sei. Em todo o caso, eu acho que esta posição é perfeitamente jogável para as brancas. Mas esta posição é jogável. Mas a diferença é que aqui já não existem dois peões, existe apenas um. Mas também existe um peão isolado, não é? Portanto, provavelmente isto dá vantagem às brancas. Eu pessoalmente prefiro dama em F3. Em relação ao lance de H4, o lance de H4 é igualmente bom. Eu penso que isto joga-se. Porque agora isto pode continuar com o tal C6 ou o cavalo D7, só para mostrar uma linha diferente. Aqui as pretas podem jogar o cavalo para D7 e agora para a frente é que é caminho. Adelante, G4. Vamos a isso. E isto é muito parecido à linha da dama F3. A diferença é que dama F3 incomoda o bispo e obriga o bispo a voltar para trás. Isto pode continuar, por exemplo, com o tal de C6 e depois de... talvez, eu gosto de dama F3, mas o que é que a gente pode fazer aqui de diferente? Talvez bispo F3, um lance profilático. Isto aqui agora, se peão toma, cavalo toma. Por outro lado, se o cavalo jogar para C5, eu não sei. Aqui talvez as pretas já tenham mais algumas hipóteses. Exatamente, Edgar. Eu prefiro o H4 porque evita o cheque. Contudo, aquele cheque também não é problemático, acho que não é chato para as brancas também.
Agora, esta linha, pessoalmente, acho que já não é tão fácil como a anterior. Eu penso que é importante que a gente consiga expulsar o bispo daqui. Porque agora, por exemplo, dama é 1, bispo toma cavalo, torre toma. Vamos ver aqui, por exemplo, cavalo toma. Cavalo toma, A toma. Bem, isto tende estar bom para as brancas. Isto tende estar bom, porque as brancas estão a ocupar muito espaço, principalmente na ala de rei. Aqui nesta linha em concreto, as pretas já não têm tantas dificuldades como nas linhas anteriores, mas eu penso que é difícil na mesma. Agora, o que pode ser mais chato nesta linha é que as pretas vão tentar, de algum modo, pá, não sei, eu de pretas tentava jogar rei para C7 e pá, não sei. Isto é difícil. Eu tentava jogar o rei talvez aqui, para B8, e avançando F6, peão toma, e depois tentava quebrar aqui o centro. Isto porque o rei branco também está exposto. Eu penso que destas linhas todas que nós vimos, eu pessoalmente, eu acho que dama F será sempre a melhor abordagem. Só aqui para mostrar mais uma coisa. Nós vimos o bispo para recuar, mas não vimos o bispo para tomar o cavalo. Se o bispo tomar, a gente toma com a torre, na verdade. Isto porque este cheque de dama não incomoda... aliás, isso nem é cheque, que o rei já fechou. Este lance de dama nem incomoda nada, porque nós temos cavalo D5. E cavalo D5 é mesmo incómodo, porque já obriga o rei a fechir para D8 e aqui, bem, cavalo E3 e se a dama tomar o peão, na verdade, isto posicionalmente já está muito melhor para as brancas, porque esta dama está fora de jogo. E o importante aqui nesta linha é que as brancas não estão a perder, as brancas não estão em desvantagem, ok? Portanto, eu penso que a gente conseguiu aqui apanhar um bocadinho de tudo. Vamos aqui recapitular e já agora aqui a malta que está a assistir em direto através do Twitch, vocês confirmem se não ficou nada por dizer, porque a gente pode ver aqui alguma sideline, não é? Mais alguma linha que a gente não tenha visto. Portanto, este ataque Spielmann, consiste, portanto, começa pelo jogo de Viena. Nós vimos que isto joga-se especificamente contra o cavalo F6. Nós não vimos a defesa Max Lange, porque eu tenho a intenção também de fazer uma série depois de vídeos e também sessões online sobre a defesa Max Lange, que é uma defesa que eu neste momento, para ser sincero, não conheço assim muito bem. Portanto, cavalo F6, a ideia do bispo C4 é garantir que não existe aqui o contra-gambito. Importante, recapitulando, não se esqueçam, se o cavalo tomar, vocês vão jogar a linha Frankenstein-Drácula com dama H5. Isto aqui, para quem quiser, já sabem, eu tenho material sobre isso no YouTube, ok? Eu por acaso tenho de mudar o título do vídeo, mas o vídeo é algo do género, conheça a linha mais agressiva de sempre, mata a pastor, faz parte do passado, algo assim, mas eu vou mudar o nome. E, portanto, isto aqui é a linha do Frankenstein-Drácula, que é jogável, mas, na minha opinião, é mais fácil de ser jogada pelas brancas do que pelas pretas. E isto joga-se especificamente contra o bispo de C5. Lá está, estas linhas do cavalo a gente vai ver amanhã, ok? Portanto, bispo C5. Agora a gente, antes do F4, nós temos de jogar o D3. O que eu costumo dizer ao pessoal que tem aulas comigo no formato online é vocês que imaginem o London System, mas invertido, não é? Do lado oposto. Normalmente nós fazemos isso no London System, começando com D4, D4, bispo F4, cavalo F3 e eventualmente E3. A diferença é que nós estamos a fazer o London System do lado oposto. E eu, por acaso, ainda não tive a sorte na última semana de fazer isto, mas quando eu fizer, malta, eu posso partilhar. Claro, não vou partilhar no YouTube, mas posso partilhar através do Twitch. Portanto, aqui a gente continua com o tal D3 e isto aqui tem de continuar. Lá está. As pretas podem jogar o rock, mas nós vimos a linha mais... as linhas mais agudas, as linhas em que as pretas tentam mesmo jogar o cavalo em G4. Claro, a gente amanhã, vamos ver se a gente consegue ver tudo, assim a gente conseguia fazer isso em duas partes. Amanhã a gente pode ver com A6, com o roque, com o cavalo em C também. Em todo o caso é muito material, portanto, o mais provável é que a gente faça isso em 3, 4 partes.
5, 10, não. Talvez 3 partes seja o suficiente. Portanto, aqui o cavalo ataca. Nós vimos que o lance F5 é temático e é o melhor lance. E depois as nossas análises prenderam-se principalmente nas linhas de cavalo F2 e bispo F2. Em todo o caso, vocês, bispo F2, temos também o cavalo F2. E agora aqui estava a pensar noutra, que a gente não viu. E podemos ver muito rapidamente antes de terminarmos isso, que é o cavalo em E3. O cavalo em E3 eu penso que nunca foi jogado. Exato, o cavalo em E3 nunca foi jogado, mas isto merece ser visto. Em todo o caso, vamos lá então aqui recapitular. Chegamos à conclusão que o cavalo em F3, F2 aliás, é um erro, porque existe dama em H. A dama em H cria pressão e Roque acaba por ser um blunder muito grande devido a isto. E depois da dama jogar para aqui, a ideia será eventualmente sacrificar o cavalo com ameaças de mate muito fortes. Portanto, a linha do Roque não resulta. Nós vimos depois que a linha de D5 não dá, bispo toma pura e simplesmente, e vimos que a linha de G6 é uma linha que já aconteceu muitas vezes. Boas, Vitor, bem-vindo. Estás a apanhar mesmo o final do ataque Spielmann, pá. Mas depois, se quiseres ver o vídeo todo, dá uma vista de olhos através do YouTube, ou mesmo do Twitch, que o vídeo fica disponível durante algum tempo. Aqui, o G6, nós vimos que isto já foi jogado várias vezes, em partidas, portanto, no tabuleiro, portanto, over the board. E depois de dama H6, a ideia é que este cavalo não pode, na realidade, tomar a torre de H1, porque nós temos bispo G5. Bispo G5 é mesmo a melhor abordagem. E bispo G5 é a forma mais correta de jogar isto, porque depois de F6, peão toma, peão avança e acabou o jogo, porque as brancas vão ficar com uma vantagem material muito grande. E, as pretas ficam completamente despachadas, não é? E podem desistir no momento. Em todo o caso, dama G7 até poderá ser jogável, mas vocês, se tem uma linha super potente que parte tudo, então porquê é que a gente está a jogar outra coisa? Portanto, aqui nós vimos então que isto é bom para as brancas e basicamente no que diz respeito a cavalo F2 foram estas as conclusões principais que nós chegamos. Em relação ao bispo F2, vimos que bispo F2 será menos mau do que cavalo F2. Vitor, grandes são aqueles, eu estava ali a ler agora e interrompi por causa da mensagem aqui do chat, grandes são aqueles que participam nos torneios e perdem os jogos, mas continuam a participar. Pequenos são aqueles que deixam de participar nos torneios porque perdem os jogos, ok? Lição de vida. Continuando. E já agora vocês, eu vou criar mesmo uma série de vídeos sobre, e eu pensei nisto mesmo por causa das nossas sessões aqui no Twitch, eu vou criar uma série de vídeos em que o título é Aprendendo com os Cheaters. Ou seja, eu seleciono uma partida que tenha sido feita por um jogador que foi bloqueado do chess.com ou um jogador que foi expulso da vida real por fazer batota, e nós analisamos a partida assim a fundo e tentamos aprender qualquer coisa com o engine dessa pessoa, ok? Eu penso que vai ser interessante, eu penso que o pessoal vai gostar, e é uma forma diferente da gente estudar aberturas, porque normalmente quem faz batota joga com engines, e os engines normalmente não têm um jogo posicional muito à frente, não é? Normalmente o jogo posicional é fraco, e é uma forma da gente ver linhas assim absurdas e malucas, e quem sabe, pode ser que o pessoal também jogue isso depois. Agora, continuando. Portanto, em relação aqui à linha de bispo F2, rei F1, a única continuação possível é cavalo E3 cheque, bispo toma, e a conclusão que nós chegamos é que a linha menos chata é a linha de dama em F3. Dama F3, o bispo vai ter de fugir. Chegamos à conclusão que bispo aqui não dá nada porque existe H4, G4 com ameaça de G5. Portanto, o bispo vai ter de jogar para aqui mesmo numa de tentar sobreviver ao ataque. E a seguir de G4, posicionalmente as brancas estão melhores, ok? E estão melhores porque estão a ocupar mais espaço e têm uma estrutura de peões fantástica. Aqui em relação ao bispo fugir para a outra direção,
a conclusão que chegamos foi que podíamos continuar exatamente da mesma forma. Depois de C6, G4, e podemos jogar isto com cavalo E2, rei em G2, por exemplo, cavalo A4, e está tudo tranquilo, está tudo bom. Agora, para terminar então o vídeo de hoje, vocês vamos então, e vamos mostrar a posição aqui outra vez, aqui desde o início. É uma forma do pessoal também memorizar, portanto, esta linha. Portanto, aqui temos o bispo, agora jogamos isto, peão avança uma casa, jogamos F4, cavalo ataca, peão avança. Ok, portanto, nós já vimos tudo o que são linhas relacionadas com cavalo F2 e bispo F2. Agora, e se as pretas, por acaso a gente não viu também H5, vocês? Já agora a gente pode apanhar isso tudo e assim encerramos o capítulo de cavalo G4. Nós não vimos H5. H5 é capaz de ser interessante. H5 e não vimos também a ideia do cavalo em E3. Bem, vamos ver primeiro a ideia do cavalo em E3 e depois sim encerramos então aqui este capítulo. É claro, aqui as pretas podem voltar com o cavalo para trás, mas bem, vocês, depois de cavalo F3, as pretas perderam tempo, não é? Porque jogaram o cavalo para baixo e para cima. Portanto, voltando então aqui atrás. Se o cavalo jogar para E3, ataca a dama, ataca o peão, portanto aqui obriga o bispo a tomar, e depois do bispo tomar, na verdade isto por transposição de lances vai ser semelhante às outras linhas, ok? Portanto, a dama joga para F3, ataca o bispo, e isto vai dar o que a gente tinha visto há pouco, não é? Bispo recua e agora temos H e... Bem, avançamos os peões, temos roque. Esta linha, na verdade, ainda é melhor do que a linha que a gente analisou, porque aqui a gente até pode fazer roque longo, não é? E posicionalmente estamos muito bem. Agora, já tinhas dado uma vista de olhos, Edgard, mas aqui, por acaso, acho que a gente não chegou a ver. Então vamos ver aqui. A outra abordagem que as pretas podem tomar... Aqui, é a abordagem de jogar H5. E H5 nós não tínhamos visto aqui neste vídeo, vimos H5 noutra continuação, e agora aqui a questão é o que é que as brancas podem jogar aqui. Já agora, Edgard, como conheces, o que é que jogavas aqui? Edgard, assim a gente aproveita o teu entendimento também desta abertura, e a malta também aprende toda um bocado com quem está a assistir também ao vídeo. Aqui provavelmente a continuação terá de ser com, imagino, cavalo de dama, não é? O que é que jogavas aqui, Edgard? Portanto, aqui estou a pensar, eu penso que existem várias continuações possíveis. Exato, cavalo H3 ou F3. Nós aqui podemos ver as duas linhas, portanto, aqui isto pode continuar ou com cavalo F3 ou cavalo H3. Vamos começar pelo mais normal. Portanto, eu, para ser sincero, por algum motivo eu gosto de cavalo H3. Eu não sei porquê. Eu apenas gosto. É daqueles lances que... eu gosto tanto de cavalo H3. Pois, sim, exatamente, Edgar. Isso é muito comum. Ainda bem que a gente conseguiu... eu já me ia esquecendo do lance H5. Ainda bem que a gente conseguiu ver isto a tempo. Vamos começar pelo cavalo F. Eu não gosto tanto do cavalo F porque é muito estático. Mas isto será perfeitamente jogável. Eu penso que aqui as pretas têm de jogar lances assim já ativos, C6 ou B5. Por exemplo, C6, nós vamos continuar possivelmente com cavalo G5 e nós estamos basicamente a atacar o rei. Depois do roque, a ideia será jogar H3 e estamos aqui já a pressionar o peão de H. Por exemplo, o cavalo recua para F6 e, bem, eu não sei até que ponto bispo poderá aqui tomar em F7. Bispo toma, torre toma e depois do cavalo tomar, rei toma. Na verdade, G4 parece muito complicado para as pretas. Cavalo H3 foi considerado uma imprecisão, Edgard. Ok, possivelmente porque esta linha deve ganhar. Porque é assim, normalmente, eu pelo menos quando estou a ensinar, quando estou a dar aulas de xadrez, eu digo que nós não devemos trocar o cavalo e o bispo pela torre e pelo peão. Porque o cavalo e o bispo têm mais mobilidade do que uma torre e um peão. E porque estamos no meio jogo. Portanto, acaba por não fazer muito sentido. Em todo o caso, aqui nesta posição, esta troca acaba por ser favorável às brancas, porque o rei está exposto. E isto aqui obriga o jogador das pretas a sofrer. Por exemplo, a nível material isto é igual, mas agora imagina, se as pretas tomarem, eu tomo com o H
E depois deste peão avançar, eu já tenho dama H com um avanço de peão. Este rei está pronto para levar mate, não é? Por exemplo, o cavalo de chegar aqui, eu jogo G5. E só para mostrar aqui coisas absurdas. Por exemplo, se o cavalo recuar para G8, epá, sei lá, dama aqui já ganha. Torre H8. Torre H8 é lindíssimo. Torre H8 com dama em H. E, bem, era uma vez um jogador das pretas que decidiu que ia fazer um jogo de xadrez e não chegou a jogar, não é? Levou com tarião. Mas bem, vou só dar aqui uma vista de olhos. Portanto, ok, cavalo H3. Segundo aqui o Edgar, é considerado uma imprecisão. A gente depois já vai confirmar. E os sacrifícios fazem lembrar os sacrifícios do Tal. Supi, eu penso que o Tal fez uma partida, não foi igual, mas fez uma partida também nestas linhas. Eu vou ver se descubro a partida e depois também poderei colocar aqui no canal. Em todo o caso, a partida do Alekhine vocês vão gostar de ver. A partida do Alekhine é fantástica, fantástica mesmo. A partida do Alekhine faz lembrar o Morphia, o Tal, o Fischer, essa malta toda da pesada, porque o Fischer atacava muito bem e o Morphy, mas o Alekhine não ficava atrás. O Alekhine era muito forte. Ok, não é? Ok, porque não jogaste F5. Ok, Edgar. Então, pronto, aqui vocês, eu penso que concordam, esta posição está perdida para as pretas. Agora, em relação aqui à tal abordagem de cavalo H, cavalo H, regra geral, as pretas jogam todas dama H4 e ficam... o jogador das pretas fica todo convencido, todo inchado, porque aí tal, eu deixo cheque ao rei, este rei está todo aberto e vou dar mate. Mas na verdade não há mate para ninguém. O rei joga F1 e boa sorte a tentarem-me dar mate nesta posição. E esta, por acaso, foi a linha que eu vi com a malta a semana passada e foi esta linha que fez com que eu começasse a estudar este ataque Spielmann. Porque nós olhamos para a posição das brancas e dá nitidamente a sensação que as brancas estão a apanhar na cabeça violentamente, não é? Mas agora vamos olhar para esta posição com mais calma. Assim, à primeira vista, o bispo pode ir para G5 e a dama não tem casas. Portanto, obriga aqui a cavalo em E. Ok, ponto 1. Ponto 2. A dama está fora do centro, portanto está numa posição lateral. Este peão não é claro que esteja bem. Existe a tal debilidade em G5 para as brancas. Eu tenho um bispo ótimo, as pretas também. Este cavalo está numa posição agressiva, mas este cavalo também poderá entrar no centro rapidamente. Ou seja, ambos os jogadores têm argumentos. E ambos têm prós e contras, não é? Têm pontos fortes e pontos fracos. Aqui, nesta posição, vamos ver, por exemplo, de C6. C6 e depois podemos ver cavalo de C6. Se as pretas jogarem C6, aqui, claro, que remédio, a gente vai jogar dama F3. A ideia de dama F3 é evitar aqui o tema. Já agora a gente também pode ver o cavalo de cheque. Portanto, a ideia é evitar este tema aqui. E preparar também bispo G5. Só para mostrar, por exemplo, se as pretas jogassem isto, bispo G5 já ganhava material, não é? Porque a dama não pode sair para lado nenhum. Exatamente, Edgar. Voltando aqui atrás, por outro lado, aqui as pretas podem jogar F6. E a ideia de F6 agora é que o bispo não pode jogar para G5. Em todo o caso, eu acho isto muito duvidoso para o lado das pretas. Porque agora esta dama não sai daqui, não é? E, por exemplo, eu posso preparar, sem grandes problemas, um ataque a esta dama. Por exemplo, rei E2. Rei E2 é giríssimo. Porque a minha ideia passa por jogar o bispo para E1. E bispo E1 ganha a dama. Portanto, isto é giríssimo, isto é espetacular, vocês, isto é lindo, isto é lindo. Esta linha do ataque Spielmann é linda, isto é, para mim, perfeito. Para quem gosta de atacar, isto é um tal partir a louça toda, atacar com tudo e criar problemas ao jogador das pretas, que é o que normalmente a gente quer, não é? A gente quer criar problemas ao jogador das pretas. Já agora vocês, depois quando eu falar na Max Lances, na defesa Max Lances, eu quero falar na defesa, mas também quero depois falar em formas agressivas de quebrar a defesa Max Lances, ok? Lances, pronto, não sei.
Portanto, aqui, por exemplo, depois do cavalo D7, bispo D2 e as pretas estão perdidas. Por exemplo, cavalo H6 já é um lance único e aqui, por exemplo, a ideia poderá ser continuar com cavalo F2, B4. Este tema de B4 é sempre um tema útil, porque se o bispo tomar, na verdade, o cavalo F2 já evita que a dama fuja e eu já posso jogar o lance G3. Este tema é sempre giro. Portanto, isto aqui perde o jogo para as pretas e por isso o bispo não pode tomar o peão. Por outro lado, se o bispo recuar para B6, aqui a gente joga a tal ideia, o tal temático cavalo A4. Portanto, a ideia do cavalo é trocar pelo bispo e eventualmente depois jogar o cavalo para F2 e avançar G3. Por exemplo, aqui, depois de D5, cavalo toma bispo. É claro, aqui, bem, isto já está muito mal, porque, por exemplo, se este peão tomar, a gente recua primeiro o bispo e a nível posicional, isto ainda, a nível material, aliás, ainda está igual, mas a nível posicional as brancas estão melhor, nem que seja pelo facto desta dama estar sozinha e abandonada na casa H4, ok? Portanto, vamos então aqui analisar outras linhas e mais o que é que as pretas podem fazer. Portanto, isto era o C6. Aqui nós podemos ver também a linha de cavalo em C6. A linha de cavalo de C6 tem esta vantagem, é que o cavalo pode tentar criar contra-jogo de algum modo na casa C2 e também, portanto, evitando que a dama avance para E2 ou F3. Aqui nesta posição, na verdade, a posição está igual, a posição está igualada. A minha sugestão é que vocês continuem, por exemplo, com bispo G5. Bispo G5, cavalo E3 é obrigatório, bispo toma, e agora, por exemplo, a gente pode continuar com dama E1, trocamos a dama, torre toma, e no fim destas trocas, tanto as brancas como as pretas têm jogo. Em todo o caso, nós estamos no 12º lance e já repararam que as pretas tiveram de jogar muito corretamente esta linha toda. Portanto, esta linha em concreto será uma linha jogável para as pretas e sem grande confusão. Talvez por isso, e aqui voltando ao Edgardo, talvez por isso o cavalo em H não seja tão preciso como o cavalo em F. É porque com o cavalo em H existe este tal tema de que bem, as pretas conseguem garantir a igualdade com estas trocas todas. Portanto, isto aqui dá igualdade às pretas sem grande confusão. Em todo o caso, eu posso também ver aqui ideias alternativas. Por exemplo, cavalo D5. Cavalo D5 cria pressão aqui, a dama recua para D8 e depois de D8, talvez C3. Bem, eu penso que esta posição está morta, não é? Eu penso que esta posição está morta. Portanto, isto aqui está empatado, está igual. É claro, ainda há muito jogo pela frente, mas eu penso que a linha de cavalo em F3 será a linha mais ambiciosa. E essa linha de cavalo H é gira, mas eu sugiro que joguem o cavalo em H, talvez em rápidas e semi-rápidas, e em partidas clássicas, se acontecer, se vocês tiverem a sorte de jogar esta posição, joguem com o cavalo em F3, porque sinceramente parece melhor. Eu vou só aqui recapitular, gosto sempre então de recapitular. Aqui nós vimos então que esta linha não é boa para as pretas, porque por isso simplesmente dama F, bispo recua, e aqui existe o roque longo. Roque longo, claro, as linhas de H e de G também são jogáveis. Por outro lado, nesta última linha, nós vimos que o H5 coloca aqui duas questões. Ou as brancas jogam cavalo F, ou jogam cavalo H. Cavalo H é jogável e dá posições igualadas, posições muito equilibradas. Contudo, cavalo F3 é o lance, é mesmo o melhor lance, e isto aqui obriga, na realidade, as pretas a jogarem de uma forma mais precisa. Por exemplo, D5, sinceramente, é um lance que não me impõe muito respeito. Eu não acho que as pretas tenham aqui nada de especial.
Por outro lado, a ideia de entrar com o cavalo em F2 é uma ideia que, segundo os engines, dá uma ligeiríssima vantagem posicional às pretas. Contudo, eu não confio nisto. Eu não confio nisto porquê? Porque a gente pode, por acaso não tínhamos visto esta linha em concreto, nós podemos jogar dama E2 e será que é dama E2 ou será que há melhor? Cavalo F3, agora fiquei aqui na dúvida, pessoal. Dama E2, cavalo toma, não tenho a certeza. Cavalo toma, bispo G5, F6 talvez. E aqui é possível que as pretas fiquem melhor. Ou seja, esta linha é interessante, pessoal. Cavalo é F2, isto levanta aqui algumas questões. Eu penso que provavelmente a gente... Pois é, a dama está a ser atacada, a torre também, e não há grande forma de criar contra-jogo aqui. Eu penso, Edgardo, que isto aqui, o cavalo F3 também levanta alguns problemas às brancas, porque dama é 2 mesmo, mas cavalo toma torre e agora só se for cavalo G5 talvez. Sim, cavalo G5 talvez, porque cavalo G5 cria pressão em F7, não é? E por exemplo, aqui as pretas não podem defender, portanto, por exemplo, têm de jogar cavalo C6 e depois de bispo toma, o rei vai fugir para F e a gente, pura e simplesmente, tira bispo para G e temos contra-jogo. Portanto, temos aqui ideias de entrada. É preciso ter cuidado quando a gente tirar o cavalo devido à dama. E, por outro lado, este cavalo vai ter dificuldades em sair. Por exemplo, se o cavalo tentar sair agora, nós já temos cavalo D5. Porquê é que cavalo D5 é perigoso? Porque, por exemplo, se o bispo jogar para aqui, nós agora já temos cavalo E6, cheque, não é? Bispo toma, peão toma, e agora não há este cheque de dama, não é? Porque o cavalo está a tapar. O rei, a coluna ficou aberta, significa que existe dama F3, o que também é chato, porque a dama não pode tapar. E portanto este cavalo, depois de fugir para G4, dama F3 já dá vantagem, porque cavalo F6 já apanha, por exemplo, com por simplesmente C3, um lance profilático, um lance defensivo. A dama, por exemplo, tenta jogar para C e, bem, talvez cavalo, peão e dama. E isto está ganho para as brancas. Este lance... ok, fixe. Ok, é bom sinal, Edgardo. Quer dizer que nós estamos a ver esta linha corretamente. E agora, por acaso, eu fiquei a pensar neste assunto um bocadinho, porque estava a ver que tínhamos chegado a um beco sem saída. Portanto, resumindo e concluindo, pessoal, isto ainda bem que a gente viu. Se o cavalo entrar diretamente, isto tem de ser jogado com dama E2 e depois do cavalo tomar a torre, a continuação tem de ser com G5, ok? Ou seja, muito, muito, muito forte. Portanto, resumindo e concluindo, pessoal, nós hoje vimos então o ataque Spielmann. Na minha opinião, e eu não quero ser sensacionalista nem nada do género, mas a seguir ao ataque Fegatello, esse ataque Spielmann é na minha opinião, um dos ataques mais espetaculares que existem no xadrez. Nós vimos tudo o que são linhas começadas por cavalo em G4 e chegamos à conclusão que F5 é obrigatório e depois ao longo da sessão de hoje através do Twitch e também da sessão que portanto estará no YouTube, nós vimos as linhas de cavalo em F2, a seguir vimos as linhas do bispo em F2 e depois então continuamos com as linhas de cavalo em E3 e dama H4. Amanhã nós vamos continuar isto. Eu espero conseguir reunir o material todo, que é para fazer isto assim de uma forma decente, ter a bagagem toda teórica. Amanhã espero continuar com a segunda parte deste ataque Spielmann para as brancas. Vai ser à mesma hora, já sabem, nós aqui normalmente no Twitch eu estou online de madrugada, portanto a partir das 11 horas, meia-noite, hora dos Açores, e já sabem, quem quiser ver através do YouTube, podem dar uma vista de olhos. Isto para a malta que está a assistir através do YouTube, pessoal,
Epá, se vocês gostaram do vídeo, coloquem um like, não é? O gosto, porque isto ajuda o canal no famoso algoritmo da Google, que é para ver se a gente consegue mais pessoal, atrair mais pessoal aqui para o canal e trazer também mais malta que tenha a mesma paixão que nós temos pelo xadrez. Aproveito para agradecer à malta do YouTube também pelos 1000 seguidores. Não é todos os dias que uma pessoa pode agradecer ter 1000 seguidores no canal. Em relação aqui, obrigadíssimo, Supi. Em relação aqui à malta do Twitch, malta, vocês estão imparáveis e já sabem, todos os dias eu estou por cá. Quando não apareço uma vez ou outra é porque surgiu. Malta é pessoal, é o mesmo que pessoal, talent player. Boas. Exatamente, Vitor. E em relação aqui à malta do Twitch, vocês estão imparáveis, já sabem, regra geral, eu estou aqui diariamente. Se tiverem sugestões, pessoal, já sabem, coloquem aqui no chat. Podem ir também aos sussurros através do Twitch. E já sabem, continuem a treinar mais, cada vez mais e melhor. Obrigadíssimo, Talent Player. E já sabem, o céu é o limite. Eu não me admirava nada que daqui a 6 meses esta malta toda que segue o canal no Twitch tivesse a jogar após 2000, 2100, 2200, 2300. Eu pessoalmente tenho sempre o mesmo objetivo. Eu gostava de atingir os 2500. Se chegar aos 2600, fixe, ok? Bem, pessoal. Obrigadíssimo, Talent Player. Bem, malta, grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.